pessoal, como vocês têm passado? Estão gostando das videoaulas do programa Linhas do Conhecimento? Só para relembrar, meu nome é a professora Cristiane. Agora que eu já me apresentei, eu vou te fazer uma pergunta. Estão se cuidando? Lavando as mãos, mantendo o distanciamento, quando sair utilizar a máscara, evitar aglomerações. Estão tomando esses cuidados? Hoje em dia é necessário. Com a atual condição que estamos passando, devemos tomar todas as medidas necessárias para este cuidado. Já que eu te avisei, lembrei desses cuidados, eu vou aqui passar o álcool em gel nas minhas mãos e você, na sua casa, vai lavar as suas mãos, ok? Para isso eu vou te dar um tempinho. Vai lá que eu te espero aqui. Mãos limpinhas? Então, agora anote os dados da aula de hoje. Para isso, eu vou te dar um tempinho para você registrar.
A nossa videoaula de hoje vai falar sobre um dos 75 bairros da cidade de Curitiba. Agora eu preciso fazer uma pergunta para vocês. O que é um bairro? De acordo com o dicionário, o bairro pode ser definido como a menor estrutura dentro de uma cidade ou local, que costuma ter uma identidade própria. Então vamos pensar, lá em Santa Felicidade, no bairro de Santa Felicidade, qual era a identidade dele? A imigração italiana. Lá na cidade industrial de Curitiba, qual a identidade dele? Como que ele se formou? Por causa das indústrias de Curitiba. Então, o bairro cria uma estrutura, uma identidade. Os alemães, os italianos, os poloneses fizeram as identidades que formaram estes bairros. Agora eu vou te apresentar como que a nossa região está subdividida. Curitiba está subdividida em 10 regionais. 10 regionais administrativas. O que são regionais administrativas? São sub-regiões que, por exemplo, lá na prefeitura cuida de todos os setores. A parte do IPTU, a parte do IPTU, a parte do onde a gente tem questão da água, luz, regularização. E dentro dessas regionais nós também encontramos setores assim. Encontramos o setor da educação, o setor que cuida dos impostos, a URBS. Então, dentro das regionais nós encontramos esses setores. Então, as 10 regionais que nós temos são Santa Felicidade, SIC, Tatuquara, Bairro Novo, Boqueirão, Pinheirinho, Cajuru, Portão e Boa Vista. O nosso bairro que vamos estudar fala sobre a regional da Boa Vista. Então, o bairro que eu vou te apresentar está inserido dentro da regional Boa Vista. E o bairro se chama Pilarzinho. Ele está localizado na região norte de Curitiba. Se você olhar ali pelo mapa, tem uma rosa dos ventos, né? A setinha que mostra que o bairro do Pilarzinho está lá no norte. E este bairro, ele faz divisa com outros bairros
e um município da região metropolitana. Vamos conhecer quais são os bairros que fazem divisa com Pilarzinho e o município? Então, olhem lá neste mapa. Os bairros são Taboão, Abranges, São Lourenço, Bom Retiro, Vista Alegre, São João e o município de Almirante Tamandaré, que pertence à região metropolitana de Curitiba. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. Taboão, Abranges, São Lourenço, Bom Retiro, Vista Alegre, São João. Então, esses são os bairros que estão na cidade de Curitiba. Então, ele faz divisa com Curitiba. E aqui nós temos o município de Almirante Tamandaré, que faz parte da região metropolitana de Curitiba. Então, vejam que ele tem duas divisões, dois tipos de limites. Limites com Curitiba e com um município vizinho. Então, já te apresentei os limites. Agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre o bairro Pilarzinho. O bairro do Pilarzinho possui uma área de 7,10 km², com uma população estimada de 28.480 habitantes. Esses dados são do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é do Censo Demográfico de 2010. Então, esses dados podem ter mudado um pouquinho, principalmente os dados da população, né? Então, eles podem ter mudado porque a cidade cresce e a cidade expande. Como a gente viu, conhecemos limites, conhecemos a estrutura do bairro, agora a gente vai conhecer um pouquinho da história deste bairro. O bairro do Pilarzinho recebeu este nome devido à devoção dos primeiros habitantes e colonizadores. O que é essa devoção? O afeto, a fé religiosa. Então, eles eram fervorosos ali na região. O nome do bairro do Pilarzinho vem lá do século XVIII, tá? Onde os primeiros habitantes criaram suas posses ali na região. E foi tudo por causa de uma capela, a Capela Nossa Senhora do Pilar. Esta capela foi fundada em 1782. Esta capela foi construída com capim, lenha e barro e era uma das mais antigas da cidade de Curitiba. Depois ela foi reconfigurada, foi transformada, né, foi reconstruída em 1932. Observe essa foto. Quando eu passar a próxima foto para vocês, que é a foto de hoje, né, nos dias de hoje, você vai observar que aqui já tem uma estrutura modificada, a cerca modificada, essa parte aqui já não tem mais. Então aqui eles eles colocaram onde é o sino, a estrutura em cima da cúpula da igreja também modificou. Vamos ver a foto nos dias de hoje? Olha lá que eu falei para vocês. Tem aqui a parte onde que é o sino, já mudou a estrutura, a cerca, aqui do lado já não tem mais, que antigamente se falava o paiol, né, onde as pessoas faziam seus cultos religiosos, onde elas faziam suas festas religiosas. Então, essa estrutura já mudou. Os primeiros habitantes do bairro eram de origem espanhola. Durante o desenvolvimento da região, vários outros grupos começaram a chegar ali no Pilarzinho, principalmente os imigrantes alemães, que ocuparam chácaras ali na região para o cultivo de cereais, para a criação de gado, para a plantação de hortaliças. Uma curiosidade histórica desta região é uma cruz, a Cruz do Pilarzinho. Essa cruz, ninguém sabe como que ela foi parar ali, mas os registros históricos indicam que essa cruz foi colocada pelos primeiros colonizadores como símbolo de posse, como símbolo de delimitar o espaço. Aqui é a minha região,
aqui é o meu bairro. Essa cruz foi construída em madeira e ela é renovada de tempos em tempos pelos moradores da região. A cruz significa um sinal de fé cristã. Isso a gente observa nos documentos históricos em relação ao símbolo da cruz. Como eu te falei, ninguém sabe como essa cruz apareceu ali. E hoje eles mantêm essa cruz no local. E ela é um encontro de duas ruas. A rua Hugo Simas e com a esquina Raposo Tavares. Então ela está ali até hoje. Interessante você conhecer essa história e saber que alguém demarcou e delimitou o espaço. Outra curiosidade histórica da região é que nos fins de semana, lá na década de 30, os jovens, os rapazes, convidavam um gaiteiro para vir tocar na casa de alguém. Esse gaiteiro se reunia ali as pessoas, tocava durante aquele período para comemorar. As damas, as moças da região, teriam que trazer o bolo, o café e a bolacha para comemorar. E os rapazes eram responsáveis pelo pagamento do gaiteiro. Curioso isso, não é? Saber que essa história faz parte do bairro do Pilarzinho e talvez antigos moradores tenham vivenciado este período. O bairro do Pilarzinho abriga 2 bosques, um eixo de animação, 16 jardinetes, 2 parques e 14 praças. Lembrando, jardinetes são pequenos jardins. Existe decreto que regulamenta esse espaço, para a criação deste espaço. Então a região do Pilarzinho tem muitos jardinetes. E a região do Pilarzinho é uma área que tem muitos pontos turísticos. Como eu falei para vocês desses pontos turísticos, agora eu vou lembrá-los sobre alguns pontos turísticos, porque alguns deles nós já apresentamos em algumas aulas para vocês. Então vamos conhecer e relembrar esses pontos turísticos. O primeiro é o Bosque Zaninelli. O Bosque Zaninelli é uma estrutura, criada por causa das pedreiras. Então havia uma exploração de granito que originou os lagos e os paredões de pedra. Então, lá quando a Curitiba começou a se desenvolver, retirava-se as pedras, o granito ali da região, e retirava-se ali desse bosque. Então, depois que essa região foi desapropriada, vai ficar feio, vai ficar um paredão? Não, tornaram esse espaço um bosque. A área se regenerou naturalmente. Então, toda essa área verde nasceu naturalmente. Então, aqui a gente observa o paredão, o lago, tudo por causa da retirada do granito. Então, olha que interessante esse espaço. Dentro desse bosque, o Bosque Zaninelli, encontramos a Universidade Livre do Meio Ambiente, a Unilivre. Uma edificação importante, marcante, foi construída com troncos de eucalipto. Ela tem vidro na sua estrutura e ela apresenta uma rampa helioidal. O que é uma rampa helioidal? É uma rampa em forma de caracol. Então, essa rampa foi toda desenhada e construída em forma ao entorno da Unilivre. E dentro desse espaço é um espaço de estudo, um espaço de pesquisa. O Bosque Zaninelli foi inaugurado com a presença do pesquisador francês Jacques-Yves Cousteau. Jacques-Yves Cousteau, pesquisador, fotógrafo, cientista, ele marcou muito a história da pesquisa submarina, do mergulho. Então, ele tem passagens muito interessantes e documentários muito riquíssimos sobre a pesquisa submarina.
Então, dentro ali da região do Bosque Zaninelli, na Universidade Livre do Meio Ambiente, na Unilivre, nós encontramos a pedreira e temos um túnel que desemboca em frente ao espelho d'água. Também temos um auditório ao ar livre e o mirante. Então, se a gente observar o auditório, o espelho d'água, então lá em cima nós temos o mirante. Então, todo este espaço nós encontramos ali dentro do Bosque Zaninelli. Lembra que eu falei para vocês que nós temos dois bosques? O primeiro, o Zaninelli, e o segundo é o Bosque do Pilarzinho. O Bosque do Pilarzinho é uma área de mata nativa, onde encontramos um córrego que foi apelidado, dado um nome pelos moradores da região, como Córrego dos Imigrantes, que confere o caráter natural do terreno. Então, lembra que eu falei que os imigrantes vieram para a região do Pilarzinho, que o bairro foi um bairro de origem espanhola, depois os alemães vieram? Então, assim, os moradores da região apelidaram o córrego como Córrego dos Imigrantes. Junto a este bosque, encontramos vários equipamentos de lazer. Então, nesta primeira imagem, aqui temos uma churrasqueira, então tem área de caminhada, área de ciclovia, também encontramos local para fazer brincadeiras e para sentar, então ali tem os desenhos do xadrez para jogar. Também encontramos equipamentos para as crianças brincarem, o escorregador, o trepa-trepa. Então, são todas áreas dentro do bosque. Um espaço de futebol, para jogar vôlei, para basquete e as quadras de areia. Então, é uma área bem bacana de se conhecer. Só que nesse momento nós temos que evitar um pouquinho, certo? À margem deste bosque também encontramos uma ciclovia que liga até o eixo de animação do bairro do Pilarzinho. Então ela sai da rua Manife Tacla e vai até o eixo de animação ali no Pilarzinho. Então, citei os dois bosques. Agora eu vou contar para vocês sobre os parques do bairro do Pilarzinho. O primeiro parque que nós temos ali é o Parque Tingui, inaugurado em 1994. É uma reserva ecológica destinada a preservar as margens do rio Barigui no curso norte. Então, é uma área, é um espaço de mata nativa e ele foi dedicado e inaugurado em memória dos povos indígenas, que foram os primeiros habitantes da região de Curitiba. Quando a gente entra ali no Parque Tingui, bem na entrada tem a figura, né, uma escultura dos primeiros indígenas. Então tem vários pontos dentro do parque que lembram o Parque Tingui. Dentro dele também encontramos a placa que indica quando que ele foi inaugurado. Ele é um parque que tem muitos lagos e os rios, né? Então lembra que eu falei para você? Ele serve para cuidar, para preservar as margens nortes do rio Barigui. Então foi uma maneira de preservar a região. Dentro do Tingui encontramos um memorial ucraniano. O memorial ucraniano foi construído em homenagem aos 100 anos da imigração ucraniana de Curitiba. É um centenário, então ele foi construído por causa do centenário. Essa estrutura, essa construção, ela foi inspirada na igreja de São Miguel Arcanjo de Mallet, no Paraná. Então, eles tiveram a ideia, a inspiração de copiar a igreja de São Miguel Arcanjo, que tem lá em Mallet, e trazer a ideia aqui para Curitiba. Então, olhem que interessante. Essas são fotos antigas da igreja e hoje como ela está. Então, lá em Mallet. Agora, vamos ver a nossa estrutura aqui em Curitiba? Como que ela ficou? Será que eles conseguiram copiar e tirar a ideia igual de lá? Então, observe. A nossa estrutura também muito baseada, muito inspirada lá em Mallet. Então, é uma estrutura
com o estilo bizantino. O que é o estilo bizantino? São estilos de construções arquitetônicas, né, inspirados no Império Bizantino. Eles utilizavam muito essa construção com as madeiras encaixadas e essa cúpula. No Memorial Ucraniano aqui de Curitiba, a nossa cúpula é feita em madeira e ela tem o tom amarelado, né, indicando a questão viva ali da região. É lógico que nossa cidade tem um pouquinho das condições climáticas, então ela ficou meio escurecida ali. Essa igreja, né, foi inspirada lá no século XIX. Olha quanto tempo? Há muito tempo atrás. Então, olha lá a nossa estrutura de hoje. Também, dentro deste memorial ucraniano, encontramos outros espaços, como o campanário. O que é o campanário? É uma arquitetura ucraniana e dentro desse espaço tem uma loja de souvenirs, onde eles vendem os produtos artesanais. O campanário, o nome campanário, simboliza a integração à nova terra. Significa que o povo ucraniano se integrou à cidade de Curitiba. Bonito escutar isso. Significa que eles abraçaram a nossa cidade como a nova casa, como a nova morada. Vamos ver dentro da capela o que tem lá dentro. Dentro da capela nós encontramos exposições permanentes. São as peçancas, ovos pintados à mão, ícones e bordados. Então é um espaço onde tem toda uma religiosidade, então tem muitos quadros, tem muitos textos. Quando você entra dentro do espaço, você vê a estrutura arquitetônica, a cúpula da igreja, ali da capela. Então é muito interessante conhecer ali. Uma curiosidade sobre as peçancas, que são esses ovos pintados à mão, significa que são crenças e superstições. Então está muito ligado às crenças e às superstições. Ele tem o objetivo, né, de proteger a casa do fogo, do raio e livrar as pessoas do mal. Então quando você ganha esse ovo pintado à mão, as peçancas, então qual é o objetivo? Que é quando a pessoa te entrega, te dá de presente, te proteger, te livrar do mal, proteger a tua casa. Bonita essa história e um símbolo da fé deles. O memorial também conta com um palco, uma peçanca gigante que foi construída pelo artista George Serachuk. Esse palco é onde eles fazem as apresentações artísticas, as missas, os cultos, quando eles têm grandes festividades na comunidade ucraniana. Então isso é um local festivo para eles. Agora nós vamos para um outro espaço dentro do bairro do Pilarzinho, o Parque Tanguá. O Parque Tanguá foi inaugurado em 1996 e ele foi criado a partir de um antigo complexo de pedreiras desativadas. Então ele é uma área verde, preservada, próximo à nascente do Rio Barigui, com muitas araucárias. Possui uma cascata artificial, com 2 lagos, um túnel que liga o parque, né, que você pode ter uma visita ali. E o parque também inclui mirante, ciclovia, pistas de caminhada e lanchonete. Então é um lugar riquíssimo de se conhecer, muito bonito de se visitar. O lago que tem aqui em cima é um lago artificial e daí ele desemboca lá com a cascata, tá? Então agora eu vou te apresentar 2 imagens que mostram a vista aérea do Parque Tanguá. Observe a vista do Parque Tanguá.
Lembra que eu falei que era um complexo de pedreiras desativadas? Então, ó, o paredão de pedreiras, né, que foi desativado na época e foi transformado em um parque. Já vimos o histórico, as curiosidades, o que temos dentro do Pilarzinho, os parques, né, os bosques. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os dados do bairro do Pilarzinho. Os números, o que é importante dentro do bairro do Pilarzinho. A população do bairro do Pilarzinho, 28.480 habitantes. Desses 28.480 habitantes, 13.564 são homens e 14.916 são mulheres. Esses dados são do IPUC, Instituto de Pesquisa, Planejamento Urbano da cidade de Curitiba. Então são dados de 2010, são dados antigos. Significa que esses dados podem ter sido alterados, e geralmente alteram, gente, por causa do crescimento da cidade. Outro dado se equivale à área, ao território, ao tamanho do bairro do Pilarzinho. Ele corresponde a 1,63% do território de Curitiba. Então ele não é um bairro muito grande, ele é um bairro pequeno considerado ao tamanho do território da cidade de Curitiba. Outra informação importante do bairro do Pilarzinho são os dados da economia. O que são dados da economia? O que movimenta, o que faz o bairro, o que faz o bairro trabalhar, quais são os serviços, quais são as atividades que temos naquele bairro. Então, em azul, 14,76% da indústria, em rosa, 39,69% do comércio, em verde, 44,82% de serviços e em laranja, 0,73% de outros serviços. Se a gente observar por esta imagem, qual é o setor que mais tem dentro do bairro do Pilarzinho? Comércio, no rosa, e serviços, no verde. Então, isso são dados da economia. Lembre-se que eu falei, são dados de 2010. Isso pode ter alterado ou pode ter mudado, um setor ganhado mais ênfase do que o outro. Outro dado do bairro são a área verde. O que é a área verde? A área verde são as áreas da cidade. Então, o bairro tem 2,10% de área verde da cidade de Curitiba. Então, é um bairro bem com área verde, com matas nativas, com áreas preservadas. Agora, eu vou te dar um tempinho para você separar os materiais para a nossa atividade. Vamos lá?
Então, a atividade que nós vamos utilizar é baseada no estilo bizantino. Lembra que eu falei para você? Um estilo lá do Império Bizantino, onde eles utilizam pecinhas, colagem. Eu trouxe algumas imagens para te inspirar, que são lá dos nossos espaços, onde a gente estudou a nossa aula. Então, são essas imagens. Como que é a atividade? Você vai escolher uma dessas imagens. Ah, professora, não quero escolher nenhuma dessas. Posso escolher outra? Pode, fique livre. Como que eu vou fazer? A ideia é fazer assim, ó. É cortar os pedacinhos e colar. Você vai criar a sua estrutura. Então, eu já me adiantei, eu já recortei os quadradinhos e eu vou colando na minha estrutura. O ideal, gente, é primeiro fazer um desenho, fazer um esboço. Ah, eu vou desenhar a casa lá do campanário. Ah, eu desenhei a casa do campanário. Eu fiz um esboço. Aí depois eu vou pegar e vou colar no meu desenho. E vou fazendo toda a colagem. Eu posso fazer a colagem, eu posso fazer com essa colagem uma malha, né? Eu posso fazer aqui a margem. Então, eu estou usando aqui uma folha sulfite grande. Você pode utilizar a folha sulfite ou o seu caderno. Fica a seu interesse e do seu jeitinho que você quiser. Professora, parou. Não tenho papelzinho para cortar. Como é que eu posso fazer a minha atividade? Ah, eu posso usar uma malha quadriculada. Eu vou traçar riscos, que nem um caderno de quadrinho, e vou desenhar dentro do caderno de quadrinho. Então, lembra aqui que eu falei? Posso utilizar com os quadrinhos de papel, cortadinhos, e vou colando. Gente, é uma atividade que demora, leva um tempo. Eu vou ser sincera para vocês. Eu levei uma tarde toda para preparar esse material para vocês. Vocês querem ver o espaço que eu escolhi para fazer para vocês? Então eu escolhi lá dentro do Bosque Tingui. Olha só, o que eu fiz? Eu desenhei, fiz o esboço e daí eu fui colocando os quadrinhos. Ah, professora, você só colocou quadrinhos? Não, eu misturei. Usei quadrinhos e pintura. Fica a teu critério. Lembra que eu te falei? Ah, professora, não tenho papel para cortar. Como que eu posso fazer da outra maneira? A outra maneira é fazer uma malha quadriculada. E nesta malha eu vou desenhar. Ah, eu vou desenhar de novo lá o campanário. E aqui eu vou pintar. Vou pintar meu campanário. Viu que é possível fazer a nossa atividade? Então, você pode utilizar uma das duas maneiras. Professor, eu quero usar as duas. Posso? Pode, o teu trabalhinho. Lembre-se, depois de guardar este material, né? E levar para a sua professora. Vai que ela queira fazer uma exposição ali na sua escola, mostrando os trabalhos realizados por vocês? Então, essa é uma outra maneira. Agora você quer ver qual desenho, qual imagem que eu utilizei para me inspirar? Então, eu utilizei o memorial ucraniano. Olha lá. Eu tracei primeiro a malha, os quadradinhos e fui desenhando, fiz o esboço e depois eu pintei. Eu fiz um memorial ucraniano. Então, é um trabalho que demora, precisa de dedicação, precisa de empenho e precisa de muita paciência. É gostoso. Passa a tarde, eu passei uma tarde bem tranquila fazendo essa atividade. E eu garanto que você vai adorar fazer. Professora, mas eu não quero fazer só no meu caderno porque fica muito pequenininho. Então, o que você pode fazer? Utiliza duas folhas sulfites, né? Você pega uma parte e a outra parte e cola duas folhas. Faz o desenho ficar maior,
né? Faz a tua obra de arte ficar maior. Então, é um trabalho gostoso, tranquilo de se fazer. E passa que é uma tranquilidade e uma alegria. É muito divertido fazer esse trabalho. Você pode até envolver alguém da sua família para fazer junto. Percebam a importância de a gente preservar esses espaços. Preservar, contar a história, contar por que a gente precisa desses espaços, desses documentos, desse registro histórico. Então, olha lá, te mostrei, vou te mostrar agora a primeira imagem que eu fiz com quadradinhos. Olha lá, a imagem real e a segunda imagem, a imagem real e com quadradinhos. Olha que legal que fica o nosso trabalho e fica uma obra artística. Fica o seu trabalho, depois você pode assinar com o seu nome, né? E levar para a sua escola. Viram como é importante conhecer um pouquinho da história, conhecer da história do bairro que a gente vive ou dos outros bairros da cidade de Curitiba? Agora a nossa aula está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido comigo um pouquinho sobre a história do bairro do Pilarzinho. Juro para vocês, eu conheci muitas coisas curiosas dentro desse bairro, eu aprendi muito com vocês nesta aula de hoje. Um abraço, um beijo, até a próxima e fiquem ligadinhos nas nossas aulas. Tchau!